Salve galera, eu acabei de publicar um vídeo falando sobre um possível episódio de racismo estrutural que eu passei na hora que eu estava deixando o quarto de hotel aqui em Palmas. E uma coisa me deixou muito curioso, não pela primeira vez, as pessoas assistem um vídeo, elas não escutam o que está sendo dito e aí elas respondem questionam coisas que estão sendo explicadas no vídeo, ou que muitas vezes a resposta não contradiz o vídeo, mas ela diz assim, eu discordo, aí ela dá uma resposta que na verdade não está discordando do vídeo. O que ela acha que é contrário, na verdade é só a não percepção dela do que foi dito no vídeo da forma correta. E a primeira coisa que eu quero deixar claro com vocês é que esse canal não vai começar uma cruzada especial contra o racismo. A gente combate o racismo diariamente, mas a população brasileira não tem interesse no YouTube em ficar falando desse tema todo dia. Vocês mesmos acompanham meu canal e sabem que eu inclusive sou assim como em todos os temas, eu sou pelo equilíbrio. Eu sou contra, por exemplo, o policiamento de palavras. Aquele dia da deputada Jandira Fegali, que ela falou sobre a palavra denegrir, eu entendi, eu apoiei, mas eu falei, não é legal você ficar fiscalizando as pessoas não gostam, as palavras, a semântica vai mudando, eu entendo a origem racista, mas se você ficar fiscalizando o idioma das pessoas, a pessoa não sabe nem português, ela vai saber de onde vem a palavra, ela não vai se preocupar com isso. Enfim, mas a luta é justa, só não acho que vale a pena nesse momento. E eu não vou fazer isso, especialmente com o episódio que eu mencionei. Tanto é que eu digo no vídeo, isso é natural. E não foi todo mundo, uma, duas pessoas, ainda bem. Mas eu sou igual pai com os filhos. Uma, duas pessoas que acompanham o canal, mas que ficam sem entender, motiva a criação de um vídeo novo. E eu acho que é por isso que eu tô aqui, para explicar algumas coisas para essas pessoas que acham que discordaram do vídeo anterior, ou discordaram, mas quando ela dá a explicação da discordância dela, não justifica. Então vamos lá, eu expliquei, deixei claro que o racismo estrutural não te transforma em um racista. A primeira coisa que as respostas que eu recebi, olha, eu faço isso e eu não sou racista. Então, de novo, o racismo estrutural está em tudo, é um outro tipo de racismo. Presta atenção comigo, tem dois tipos de racismo. Aquele que a pessoa age por ódio, eu não gosto de você, eu sei que sou racista. E aquele que a pessoa não é racista, às vezes ela é negra, às vezes ela é preta, que é o termo mais adequado, eu sempre faço questão de lembrar. Às vezes ela é militante, mas o racismo estrutural está em todos nós. Por que ele está em todos nós? E aí é onde eu estou te falando. Você não sabe, você não tem capacidade de perceber, a não ser que você tenha um treinamento. Por exemplo, se eu falar pra você que a influência latina tá em você, você vai teimar comigo. Eu não sei latim, grego, não tem nada a ver com isso. Tá em você. Você mora em uma sociedade, vive em uma sociedade, foi educado em uma sociedade que tem influência fortíssima latina e grega. Do latim, da cultura latina e da cultura grega. Isso não depende da sua opinião ou não depende da sua percepção disso. E você, dessa mesma forma, o norte-americano está em você, a cultura norte-americana está em você. Eu não gosto dos Estados Unidos, eu combato o imperialismo, mas a cultura norte-americana está em você. Você é ateu? A cultura cristã está em você. Quando você fala aleluia, glória a Deus, ufa, ainda bem, Ave Maria, essas coisas são a influência cristã em você, às vezes sentimentos que você nem percebe, né? Que não foram inventados, veja, sentimentos que não foram inventados pelo cristianismo, mas que foram trazidos para essa sociedade pelo cristianismo, quando os portugueses vieram e agora estão em você. O errado é eles dizerem que eles inventaram a bondade, mas não inventaram. Mas muitas vezes os discursos deles, que carregavam a bondade, vieram para cá, você escutou, você cresceu nesse contexto e está em você. Somos influenciados pelo meio o tempo todo. Da mesma forma, o racismo que dominou esse país durante muitos anos, desde a escravidão, e ainda domina, tá em você, tá em todo mundo tá influenciado um pouquinho
por viver nessa cultura. De que forma, Rony? Eu vou explicar. E aí onde tá? É diferente de você ser racista. Muito, não tem nada a ver, você não é racista por isso. Você é uma vítima também, de certo modo. E pode trabalhar para ajudar a resolver se você se conscientizar disso, quem sabe, ou não, sabe? Aí é com você. O que você não pode dizer que não tá, porque tá. Vou explicar. Você vê um carro importado, caríssimo, dirigido por um pretão lá. Você não vai pensar no médico. Conta aqui pro tio Rony. Você não vai pensar, cara, aquele cara é um médico, aquele cara é um engenheiro bem sucedido, ele é um CEO de uma empresa. Você pode pensar nisso se você parar para pensar, mas quando você vê aquele 0,5 fração de segundo, onde o teu cérebro reage por instinto, quase como instinto, um instinto programado, um instinto aprendido, igual do medo das coisas, por exemplo, medo de leão, medo de animais, medo de ladrão. Você bate o olho e você pensa instantaneamente no motorista, no manobrista, num ladrão. Pensa que o cara tá, conforme for a roupa e a velocidade, pensa que ele roubou o carro. Você pensa num funkeiro, num rapper, mas você não vai pensar num médico bem sucedido, num político bem sucedido. Se você respirar fundo e aí com mais de um segundo, aí sua cabeça vem aquela parte mais trabalhada e pensa, não, pode ser outra coisa. Tem um vídeo muito famoso aí, acho que da época do CQC, e se aquilo não é manipulado, eu acho que não precisa ser manipulado. Eles colocaram uma caminhonete importada, não é importada, é só cara, eu acho, e aí botou um branquelo para ficar tentando abrir ela com arame, né, o branquelo bem vestido, e ninguém chamou a polícia, nada, sabe, nada, ficou horas tentando abrir. Mas quando colocaram lá um preto, está na internet, procura, em segundos, não foi minuto, chegou 3, 4 viaturas que as pessoas tinham ligado. E aí o cara tava bem vestido, a ideia era que o carro era dele. E aí quando a polícia chegou, ele falou, assim como o branco, né? Ó, a polícia acho que não foi pro branco. O carro é meu, tô tentando abrir, eu perdi a chave, tá lá dentro. A polícia pegou o cara, botou ele, deu baculejo nele. Então é uma coisa que ela vem do nosso subconsciente, e quando chega nessas questões de polícia, de emprego, ela fica mais poderosa. E é nessa hora que o racismo estrutural é mais danoso. Então veja, outro exemplo, tem um vídeo bem famoso na internet que também, se não tiver manipulação, e eu acho que não precisa de manipulação para dar certo, larga lá uma criança loirinha dos olhos azuis no meio da rua, em questão de minutos aparecem pessoas para, meu filho, o que está acontecendo, você está perdido, quer que ajude a achar seu pai? Várias pessoas se prontificam a ajudar, mas quando solta uma criança negrinha, as pessoas instintivamente elas já acham que é o filho de um sem-teto, do MTST do Boulos, e tá tudo bem, elas passam pelas pessoas o tempo todo nas ruas, e as pessoas que estão nas ruas são negras. Vou ser mais polêmico ainda. Tem um meme muito famoso, né? Vem 2 caras numa moto, é uma foto, né? Tem a foto de 2 caras numa moto, e os 2 são pretos, de óculos. Aí o meme vem esses caras na moto, o que você pensa? Ou então, naquele negócio de vem na rua à noite, você vem na rua à noite, tem um preto lá, a pessoa passa para outra calçada. Você e eu, a gente não faria isso, porque a gente sabe conscientemente que isso é um preconceito. Você não sabe se aquela pessoa é um bandido, mas instintivamente, fruto da criação, conforme for o lugar onde você nasceu, onde foi criado, você foi programado primeiro para pensar que era assim. Então você tem aquela primeira reação de ficar com medo. Qualquer pessoa. E aí vai a hora que você vem, mas qualquer pessoa que entrar na rua à noite vai ficar com medo. Sim, entenda que essa existência desse ponto não contradiz o primeiro, tá? Você tende no Brasil por a criminalidade, por o preto ser marginalizado, e por isso ele está mais associado à violência e criminalidade, porque ele é pobre, porque ele passa necessidade, porque ele é fruto
e vítima nessa sociedade, ele é quem aparece no jornal. Se todo dia você assiste o jornal e tem preto, e um branco, o seu cérebro inconscientemente vai formar um padrão ali. Você sabe por quê? Não é porque você quer, não é porque você é racista, é porque o nosso cérebro é extremamente bom em formar padrões. É por isso que nós somos os seres humanos e não os macacos e não os gatos. A gente forma padrões muito rápido. A luta contra o preconceito na humanidade é uma luta permanente, porque o nosso cérebro ele é preconceituoso. E eu estou falando como biomédico, eu estou falando como alguém que lê dessa área. O nosso cérebro é extremamente bom em formar padrões de comportamento. Se alguém vem te dar um tapa, você está sentado no lugar, se alguém vem te dar um tapa, aí depois passa outra pessoa te dá um tapa, você vai falar assim, esse lugar está associado a eu tomar um tapa, você sai daquele lugar. E assim, foi um exemplo banal, mas tem vários outros exemplos, enfim. Existe até um efeito que é curioso, só para ilustrar, que é a pareidolia, né? Que é quando a gente olha para os objetos e as imagens e vê representações de pessoas, de Jesus, em coisas que não tem nada a ver. Isso é nosso cérebro, que é muito bom em detectar padrões de reconhecimento de face, e a gente vê face em todo lugar. Então, entenda, o fato de você já ter pensado que alguém branco é um funcionário de alguém no lugar, não desfaz o fato de que nós somos programados para achar que uma pessoa negra está sempre servindo uma pessoa branca, programados pela nossa sociedade racista, e que você não é racista por isso, entendeu? Isso não te faz racista. O fato de você ter acontecido isso com você e você ser branco, isso não desfaz o outro ponto, porque aí você entra numa questão de estatística. Tá bom, você acha que é uma questão de acidente, então quantas vezes as pessoas em geral, na média, quantas vezes elas confundem um branco com um funcionário, quantas vezes elas confundem um preto com um funcionário? Vamos jogar isso na planilha e verificar. Isso já foi verificado inúmeras vezes. Entendeu? Quando você fala assim, o que aconteceu comigo, então portanto não acontece, é idêntico, e aí eu também não estou te ofendendo, é para você raciocinar, idêntico quando você fala, meu tio tomou vacina e morreu, mas eu não tomei vacina e nunca peguei Covid. São exceções que na verdade não dizem nada sobre a regra, porque quando você fala sobre as regras, você está falando em padronização, você está falando em quantidade, você está falando em tendência. A exceção não diz nada sobre essa regra, só se ela for mais, só se ela for equivalente, entende? Então é isso, só para ficar claro para você, você não é racista se você já confundiu um preto com um funcionário, mesmo se for um padrão de comportamento em você, desde que você não perceba que está fazendo isso. E aí é justamente esse o ponto. Fala, mas eu não acho que sou. Então, você não é racista. Racista se você sabe que você está fazendo isso de propósito e você já vê o preto e já acha que é funcionário mesmo. Se isso está acontecendo, aí aonde está? Cada caso é um caso. Se aconteceu uma vez na sua vida, ok. Se está acontecendo como uma tendência, toda hora que você vê um preto, você, mesmo você não sendo racista, toda vez que vê um preto, você acha que ele é o funcionário, aí você tem que trabalhar essa parte, porque aí está mais do que o que é aceitável. Seria bom que você desse uma olhada aí. De repente você cresceu numa cultura muito fortemente racista, tá? E aí é bom até que você reveja outros comportamentos. Então, só para ficar claro, o canal não vai começar uma cruzada de vídeos com esse tema, porque eu acho que não convém. Mas é um tema importante, é um tema que causa morte, é um tema, quantas pessoas... Aí você pode pensar que isso é superficial, não é, e aí você vai falar racismo estrutural quando se aprofunda. Isso aí justifica ações policiais, está no nosso subconsciente, no do policial também, entendeu? No do que faz a ficha, a denúncia também. No Sérgio Moro, quando ele queria o plea bargain lá, também. E tem muita gente que age com a canetada e jura que não está acontecendo isso, mas está prejudicando milhares de pessoas, como é o caso do plea bargain do Sérgio Moro. Plea bargain, só para ficar claro, é aquela que ele queria que se adotasse um mecanismo dos Estados Unidos aqui no Brasil, onde a pessoa pudesse confessar o crime e reduzir a sua pena na metade lá, e
e assumir a culpa. Mas só que isso acaba sendo um mecanismo para que as pessoas que são mais pobres, extremamente mais pobres, elas evitem o longo curso do processo judicial, porque elas sabem que vão perder mesmo, que preto não tem vez, pobre não tem vez. É melhor pegar 5 anos de cadeia do que 10. E aí vai e confessa. Isso tem inúmeros casos nos próprios Estados Unidos, onde pessoas negras foram culpadas, preto foi culpado por crime de branco para poder evitar a luta processual. E aí depois de muitos anos descobriu o que tinha acontecido. Isso é um tema de militância lá. E entre outros, muitos outros episódios. Esses dias eu rodei um vídeo nas redes sociais, você por acaso não viu, e aí onde tá? Você não acompanha tudo, você acha que o mundo é só onde você tá, só o seu redor. E aí você tá agindo igual um bolsonarista. Você acha que com você é daquele jeito, portanto o mundo inteiro é daquele jeito. Eu postei um vídeo nas redes sociais, pra você ter ideia, tava um negro, um preto brigando com um branco, jovem, de 17, 18 anos, dentro do shopping. O branco chegou, provocou, cuspiu, empurrou, tá filmado. Quando a polícia chegou, e a polícia norte-americana, eles algemaram o rapaz preto. E o branco ficou lá, ainda passaram a mão no ombro dele, tudo, pra ver se estava tudo bom. Você entendeu? Essa é a razão pela qual, quando a gente preto se entra um pouquinho mal vestido no shopping, às vezes até bem vestido, o segurança te segue por todas as galerias. Isso aconteceu milhares de vezes comigo. Nós estamos falando de coisas. Aí onde tá, se você não percebe que acontece com você, isso não faz isso sumir. Se você é branco e nunca viu isso não faz isso sumir. Se você é preto e não percebe, isso também não faz isso sumir. Não adianta você comentar, eu nunca vi isso, você nunca viu. Não é porque você nunca viu algo que esse algo não exista ou que seja importante. Entende? Essa comunidade é uma comunidade diferente. Você precisa ser diferente do bolsonarismo. Não adianta você querer combater o bolsonarismo só no que você acha que é importante. O que é importante, porque senão depois você vota de novo em outro cara com a mesma qualidade. Você não aprendeu nada. O que você tem que entender é aprender a raciocinar dessas formas, a ver as nuances por trás das coisas. E aí você não vota errado mais nunca. Você não cai em falácias, você não cai nessas contradições que não são contradições, você não apoia discursos como esse, porque nunca aconteceu comigo, então não é. Aí a gente fala disso só no bolsonarismo sobre a vacina, mas não usa esse mesmo mecanismo nos outros temas, entende? Então é isso, galera, ficou longo o vídeo, mas eu acho que era importante falar sobre isso. Eu tô esperando o voo, vamos lá ver se já tá na hora de embarcar. Um abraço, fui.